Agora vamos colocar a mão na massa, certo? Então, primeiramente, a gente vai digitar aqui no Google MIT, né, Massachusetts Institute of Technology, App Inventor. Eles criaram, junto com o Google, se foi o Google que criou, não lembro agora da ordem, mas eles que criaram e mantêm esse site, essa ferramenta, certo? Então tá aqui, MIT App Inventor. Ele vai mostrar aqui, depois com mais tempo, tá, acho que dá para traduzir depois o site, mas eles têm esses eventos aqui de hackathon, de pessoas, dá para ver aqui nas crianças aqui com roupa social e tal, e existem diversos eventos, né, alguns com algum tema relacionado a desmatamento, coisas de saúde, mudanças climáticas, então vale a pena depois que vocês tiverem uma boa experiência aqui no App Inventor, vocês fuçarem, certo? Porque é bem interessante, ó. Então, a gente vai aqui, ó, Create Apps. Você vai clicar aqui, vai escolher a conta que você vai entrar, né? Eu já estou logado aqui, certo? E aí ele vai aparecer, aqui, já estou com vários projetos aqui, mas ele vai mostrar, se você for a primeira vez, ele vai exibir uma tela de boas-vindas, você marca lá, ok, não exibir de novo, e aí você vem aqui, ó, em New Project. Aqui são, se ele perguntar o tipo esqueci agora o nome, mas o tipo de view aqui, se é o novo ou antigo, eu particularmente gosto mais do antigo, que é mais simples, certo? Depois eu mostro para vocês a visualização do mais novo. Vamos vir aqui em New Project, e aí você vai colocar o nome do projeto, certo? Que não dá para mudar depois. Dá para ver aqui, ó, que nenhum dos nomes aqui tem um espaço entre eles, então vocês, se for colocar espaço, usa um ponto ou underline, beleza? Então eu vou colocar aqui lanches, vou colocar o nome, certo? Lanches, ok, beleza. Vou dar um aqui, já tem aqui, ele falou que já tem. Então vou colocar aqui aplicativo underline exemplo. Ele vai carregar, certo? Ele vai abrir aqui, aí só um aviso, ó, eu já tenho aqui alguns arquivos, certo? Imagens, ícones, até o MP3 com a musiquinha do Tô Com Fome, quero merendar, certo? Aqui, é que eu já tava logado nessa minha conta, num outro computador, eu vim aqui num outro computador para gravar esse vídeo, certo? Então beleza, abriu aqui. E aí, eles apresentam o App Inventor. Então, a gente tem dois tipos de visão e 4 coisas aqui para ver nessa primeira visão. A gente vai trabalhar aqui primeiro com essa parte do designer, certo? Eu vou mostrar para vocês o designer, vou mostrar os blocos que são a programação, e aí depois eu vou mostrar no outro vídeo, no vídeo seguinte, como vocês fazem para ver como está ficando o aplicativo de vocês, beleza? Em tempo real, beleza? Já vou mostrar isso no próximo vídeo. Então aqui vai ser a visão do celular. Você pode vir aqui, ó, e colocar na visão de tablet, do tamanho do monitor, vamos colocar do tamanho de telefone, certo? Aqui os tipos de aparelho, né? iOS, Android, eu vou deixar esse 5 Plus Devices aqui. Aqui eu tenho a Screen 1, todo aplicativo que vocês fizerem no App Inventor, a primeira tela vai se chamar Screen 1. Aí depois você vai colocando as outras, aí vão aparecendo aqui, certo? Ó, algumas vezes elas aparecem na ordem que criaram, outras vezes, acho que na maioria das vezes, aparecem em ordem alfabética, certo? E aqui eu tenho a interface de usuário, todos os botões ou elementos que a gente vai colocar. Então ele usa uma interface chamada de drag and drop. O que é drag and drop? Pega e arraste. Não, aliás, ao contrário. Arraste e solte, certo? Então, aqui eu tenho os principais elementos da interface de usuário, e eu tenho um monte de coisa aqui, inclusive dá para trabalhar com aqueles conjuntos legais e caros pra caramba da Lego, tudo que envolve mídia, dá para colocar som, dá para gravar, dá para colocar GPS, que mais? Dá para colocar sensores aqui, trabalhar com Arduino, enfim, cara, dá para fazer o limite aqui é imaginação, certo? Mas para mostrar para vocês, vamos começar com uma coisa bem básica, certo? Então aqui eu tenho os elementos que eu posso colocar no aplicativo, aqui eu tenho a visualização de como ele está ficando, aqui eu tenho os componentes, então cada componente que eu colocar, ele vai seguir uma
uma ordem aqui, e aqui as propriedades. Cada componente que eu colocar, eu posso alterar as propriedades dele, de alinhamento, se ele vai ficar mais para a direita, para a esquerda, certo? A cor, e a gente já vai ver isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar alguns elementos que eu já tinha salvo. Então aqui embaixo tem mídia, aí eu quero colocar uma imagem, eu quero colocar um som, eu quero colocar um vídeo. O vídeo, se bem que é melhor a gente pegar do YouTube, mas eu vou mostrar mais pra frente como é que faz isso aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, enviar arquivo, escolher arquivo, e eu vou vir aqui na minha pasta. Espera que ele demora um pouquinho, deixa eu ver se dá nos recentes aqui. Calma aí. Aqui nessa pasta. Então eu vou colocar um por um aqui, certo? Então eu vou colocar essa imagem, ó, aqui, vou subir, ok. Ele vai aparecer aqui, ó, certo? Enviar arquivo. 02 aqui, o ícone. Dou 2 cliques ou clico uma vez e clico no ok. Ele vai aparecer aqui. E a gente vai fazendo isso para todos os nossos arquivos, certo? Aqui, número 3, ok. Número 4, ok, ele vai subindo. Número 5, ok. Número 6. E por último, o somzinho que vai fazer o tá com fome, quero merendar. Esse aqui, e a gente vai fazendo isso para todos os nossos arquivos, certo? Aqui, número 3, ok. Número 4, ok, ele vai subindo. Número 5, ok. Número 6. E por último, o somzinho que vai fazer o tá com fome, quero merendar. Beleza, e eu recomendo desde agora, desde o comecinho, que vocês coloquem tudo muito organizado, certo? Aqui, por exemplo, fundo app, vai ser o fundo, né, do meu wallpaper aqui, x-salada, tô com fome. Então, vocês coloquem, desde os títulos deles, vocês já coloquem para saber o que que você tá, do que você tá fazendo, o que que você tá mexendo, certo? Então, por exemplo, aqui, screen 1, eu vou começar com o meu papel de parede aqui, certo? Então, screen 1, se eu clicar aqui, ele está falando de toda essa tela. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou olhar, eu quero alterar o fundo da minha tela. Selecionei aqui o meu componente e eu vou vir aqui em propriedades, ó, onde que está escrito, cadê? Aqui, ó, imagem de fundo, certo? Já tem alguns pontos de interrogação aqui, ó, se eu apertar vai aparecer aqui, ó, the screen background image, ainda tem algumas coisas estão em inglês. E uma coisa que eu esqueci de falar, aqui em cima, nos menus mais à direita aqui, ó, tem aqui português do Brasil. Se tiver em inglês, você clica aqui que você pode escolher qual que vai ser o seu idioma. Então eu vou clicar aqui, ó, imagem de fundo nenhum, e ele vai exibir aqui todos os arquivos que eu já tinha enviado com antecedência. Então eu vou colocar aqui fundo app, ok, ele vai aparecer esse fundo aqui, certo? Agora eu quero que fique escrito aqui, lanchão do Milton, certo? Eu quero só um texto, não é um botão ainda. Então, quando eu for colocar um texto, eu vou usar esse item aqui, ó, que é o legenda. Então, o que eu vou fazer? Drag and drop, né? Arraste e solte. Eu vou clicar com o mouse ou com aquele tapetinho aqui, ó, esqueci como é que chama, o touchpad, e vou arrastar ele aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo que apareceu um negocinho azul ali, ó? Então, ele vai indicar onde que vai ficar. Coloquei ele aqui, ó. Tá vendo o jeito que ele tá alinhado, ó? Legenda 1. Eu posso clicar aqui, ó, na parte dos componentes e vir aqui. Eu posso apagar ele, ó, apago. Não era isso que eu queria fazer. Eu volto ele aqui, ó, ou eu renomeio ele, ó, certo? Então vou colocar só legenda aqui, beleza. Só que viu que eu renomeei legenda, mas aqui aparece escrito texto para legenda. Esse aqui eu estou renomeando só o componente. Agora, para eu renomear o que está dentro do texto, ó, eu vou vir aqui nas propriedades da legenda. E aqui embaixo está escrito texto, certo? Tá em inglês também, né? Tá. Texto para legenda 1. Eu vou selecionar aqui e vou mudar isso aqui, ó. Eu vou escrever lanchão do Milton e vou dar um enter. Aí, ó. Viu que ele mudou aqui, certo? Ó. Mas eu queria que ele ficasse com um fundo diferente, ó. Certo? Ó, repara o seguinte, eu cliquei aqui no screen 1, ó. Agora não tá mais na legenda. Tem que clicar na legenda, aí ele mostra aqui cor de fundo. Vou deixar um negócio bem paluso aqui, ó. Colocar um amarelo, certo? Um amarelo, peraí, cor de fundo.
um amarelo, save. Aí eu vou colocar minha fonte aqui, tá vendo que eu escolhi o meu componente legenda, eu vim aqui em propriedades para alterar tamanho, cor, jeito que eu quero que fique, ó. Vou colocar aqui, ó, em negrito. Tamanho da fonte, eu vou mudar minha letra aqui, ó. Eu vou colocar 30. Dou um Enter, já mudou. Eu posso vir aqui a cor do texto, ó. Vou colocar um vermelho aqui, ó, certo? Dou um Save. Só que eu queria que ele ficasse centralizado aqui, ó. Então o que eu posso fazer para ele ficar centralizado? Se eu quiser que tudo fique centralizado aqui, ó, eu vou selecionar Screen 1, eu estou pegando a tela inteira e vou mexer aqui, ó, alinhamento horizontal. Então aqui, ó, horizontal, eu vou colocar no centro, certo? Beleza. Coloquei a nossa legenda aqui. Agora eu vou colocar um botão, certo? Eu vou pegar um botão, vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? Onde eu não soltei ele ainda, tá? Aqui, ó, o retângulo azul vai mostrar que ele vai ficar embaixo do texto. Se eu colocar aqui, ele vai ficar em cima do texto, ó. Então eu vou colocar ele aqui. Esse botão, eu quero que ele leve pra gente para uma outra página chamada Nossos Lanches, ó. Então eu vou clicar aqui no botão, no componente botão, renomear. Eu vou escrever aqui, ó, Nossos Lanches. Aqui eu posso colocar espaço, ó. Eu ponho espaço, mas ele preenche, troca o espaço por um underline. E aí eu vou mudar também o que está dentro do texto dentro do botão, ó, dentro do botão. Selecionei o botão, eu vou vir aqui, texto, eu vou colocar a mesma coisa, ó, Nossos Lanches. Aí aqui pode ter espaço, certo? Ó, vou deixar desse jeito aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a fonte, colocar uma fonte 20, ó, tá bom. Fonte 20. Beleza, e eu vou colocar um outro que é o cadastro, botão para fazer um cadastro, ó. Vou colocar aqui botão. Por que é bom a gente fazer nomear ele aqui, ó? Na hora que a gente for fazer a programação, repare que eu coloquei aqui o botão 1 e o botão Nossos Lanches, né? Se eu vier aqui em blocos, ó, a hora que eu for escolher os botões, eu sei que esse é o botão que vai abrir a outra página dos Nossos Lanches. Mas se eu tiver botão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como que eu vou saber qual botão faz o quê? Eu teria que voltar aqui no designer, na visualização de designer, e ver botão 1, botão 1 é não sei o que, botão 2. Então eu recomendo que colocou um componente novo aqui, renomeia, só molhar as palavras aqui, renomeia, e aí eu vou colocar aqui, cadastro, dou um Enter, e aqui na parte das propriedades você vai colocar do jeito que você quiser. Vou colocar ele aqui com o texto, tamanho de fonte 20, você pode aumentar ou diminuir o tamanho do retângulo do botão também, ó. Aqui a gente está falando da largura dele, certo? Em relação à tela. Então eu vou vir aqui e posso colocar como preencher principal. Se eu colocar preencher principal, significa que ele vai colocar toda essa extensão aqui, ó, certo? Não preciso, posso colocar como automático, que aí ele vai considerar o tamanho, né, o que tanto tem de texto aqui. E aí você pode brincar, colocar porcentagem, quantidade em pontos aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, 50 pontos, que são pixels. Nossa, ele ficou pequenininho, né? Então eu teria que aumentar ele e fazer por tentativa e erro para ver como que vai ficar melhor, certo? Pronto. E aqui eu vou vir aqui embaixo. Tudo que eu quiser mudar no botão vai estar nessa coluna propriedade, certo? Então tá aqui texto para o botão 1. Eu vou escrever cadastro. Beleza, dou um Enter. Não estamos aqui com a vista do nosso aplicativo no celular, mas eu tenho certeza que ia ficar muito grudado aqui, tá vendo? Esse botão e o outro botão, os botões aqui e a legenda. Então nesse caso, o que a gente faz? É uma gambiarra, certo? Que é o seguinte, a gente vai pegar uma legenda, vai colocar aqui, eu quero manter uma distância maior aqui, ó. E aí essa legenda aqui, ó, posso colocar qualquer nome para ela, mas eu vou apagar o texto dela, dar um Enter, tá vendo? Não sei se dá para visualizar, mas tem um negocinho verde aqui que mostra onde ela tá. E aí eu vou vir aqui na parte de altura, e aí eu vou colocar alguma quantidade em pontos, ó, por exemplo, 60. Dou um Enter, tá vendo? Fica esse verdinho aqui para indicar onde que está esse componente, mas ele não vai aparecer no nosso aplicativo depois, certo? Quero dar uma distanciazinha aqui entre esses dois botões. Vou colocar uma legenda, vou apagar o texto dessa legenda e dar um Enter. E aí eu vou vir aqui em altura, eu vou colocar 30 pontos. Dou OK, certo? E aí você pode fazer isso com qualquer outro componente. Beleza,
fizemos aqui, né? Tá bonitinho. Só que agora, o que a gente vai fazer? Já tenho, né, essas informações que eu vou perguntar agora para vocês. Já tenho por causa do nosso storyboard, né? Do vídeo anterior. Então eu sei que quando eu clicar em nossos lanches, ele vai abrir uma página chamada nossos lanches, que vai mostrar os lanches. Beleza? Beleza. Só que eu tenho que criar essa página. E a página do cadastro, mesma coisa, certo? Eu não programei ainda, né? Então aqui eu só tenho uma página, Screen 1. Ela sempre vai ter esse nome, a página principal. Então eu vou vir aqui em adicionar tela, eu clico nela. E eu posso deixar, né, Screen 2, Screen 3, ele já vai colocar isso por definição. Mas eu vou colocar aqui, ó, nossos lanches. Ok. Não pode... Aqui também não pode ter... Ops, não pode ter espaço. Nossos lanches, ok. Aí ele mostra a minha nova tela, nossos lanches, certo? Eu vou voltar aqui para a tela principal e vou criar a tela cadastro também. Então vou escrever aqui cadastro. Ok. Beleza. Vamos lá, abrir o cadastro. Então tá aqui, ó. Certo? Nossos lanches eu criei primeiro, depois cadastro, mas pode acontecer de vocês entrarem aqui e aparecer cadastro primeiro, depois nossos lanches, Screen 1 sempre no topo e aparecer como em ordem alfabética, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá nos nossos lanches, como que a gente vai colocar aqui, né, de fazer os nossos lanches. Primeiramente, eu quero colocar um botão aqui em cima para tela inicial. Se eu tiver nessa tela aqui, eu preciso voltar naquela tela anterior, né? Voltar para fazer o cadastro, para fazer o pedido, enfim. Lembrando aqui então, né? Já fica de dica. Toda tela você tem que ter como, né, ter um botão, um recurso aqui para voltar naquela tela inicial. Então eu vou colocar aqui um botão, opa, ele já fica alinhado para a esquerda, né? Então antes de tudo, e aí assim, vai do gosto do freguês, né? Eu gosto que fique tudo alinhado, né, no centro. Então eu vou vir aqui, ó, nossos lanches, né? Esse primeiro componente aqui, que é a tela inteira, eu vou deixar aqui o alinhamento, ó, no centro. E aí você pode brincar do jeito que você quiser, depois vai experimentando, certo? Então o botão 1, eu já vou renomear, lembrando, ó, eu vou renomear ele aqui, ó, tela inicial, para na hora que eu for programar eu saber o que aquele botão vai fazer, e depois eu venho na parte de propriedades e vou renomear o texto dele, o que eu quero que apareça, certo? Ó, tela inicial. Errei aqui. Inicial. Dou um Enter. E aí você pode mudar aqui, ó. Fonte negrito. Colocar 20, etc. Beleza? Tela inicial. Depois eu vou colocar dois. Não sei se vocês lembram aqui, mas eram 2 e 2, né? Os botões. Eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira de organizar os botões, organizar os componentes da tela. Que, aliás, chama organização. Certo? E eu vou usar aqui organização horizontal. Organização horizontal, vou soltar ela aqui, ó, certo? Viu aqui? Organização horizontal. E eu vou pedir, ó, que ela fique com a largura para preencher o principal. Ó. Ela vai preencher tudo isso aqui, ó, viu? Então, aqui é como se fosse uma subtela, vamos dizer assim. E aí eu vou colocar as coisas aqui e vou organizar elas aqui dentro, certo? Ó. E aí depois eu vou colocar mais uma aqui. Vou colocar aqui também largura, preencher principal, ok? E aí, o que eu colocar nesse pedacinho aqui, ó, ele vai ficar organizado de maneira horizontal. Mas como assim? Eu vou colocar dois botões aqui, certo? Ó, eu vou soltar aqui o primeiro botão. Antes disso, eu vou clicar aqui, ó, na minha organização horizontal e vou pedir para que o alinhamento seja no centro, certo? Então tá aqui. Esse botão eu vou colocar como Smash Burger. Smash Burger. Smash Burger. Ups. Beleza. Então vai ser um botão. Que a hora que eu apertar ele, ele vai mudar aquela imagem que vai ficar aqui embaixo para o Smash Burger. Eu vou alterar o texto do botão. Então eu vou ver aqui, ó, Smash Burger. Dá um Enter. Certo? E esse fundo cinza aqui, ó, ele não vai aparecer no aplicativo. É só para a gente saber que ele é um componente de organização horizontal. Agora eu vou pegar um outro botão, vou jogar ele aqui, e ele vai ser um botão do X-salada, certo? Então dentro dessa, eu vou renomear ele aqui, X-salada. Pode ser tudo minúsculo, porque aqui é só pra gente saber do que a gente tá falando, né? Agora aqui não, aqui tem que ser bonitinho, X-salada, sem erro de português, beleza?
E aqui eu vou colocar mais dois botões, ó. Então eu vou colocar aqui o botão do X-Bacon e o X-Tudo. Coloquei, e aqui também eu volto, ó, nessa organização horizontal, tá alinhado à esquerda. Se eu colocar aqui a linha direita, eu gosto de colocar tudo no centro, acho mais bonito. Então aqui vai ser o X-Bacon, X-Bacon, e vou mudar o texto dele também aqui, X-Bacon. Parece que eu tô sentindo o cheiro do X-Bacon. E por último o X-Tudo, certo? Tô fazendo aqui para um aplicativo de um restaurante, por exemplo, mas isso, a ideia se aplica a qualquer coisa. Então aqui um X-Tudo, desculpa a voz do pigarro aqui, é que eu acabei de sair de uma inflamação na garganta. E aqui X-Tudo. Ok, dá um Enter, belezinha. Não se preocupe que depois a gente vai mostrar como que isso vai ficar no celular, certo? Beleza. E aí o que a gente vai fazer? Eu quero que tenha uma imagem aqui, e cada vez que eu clicar num desses botões a imagem mude, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse componente aqui, esse componente imagem, e eu vou soltar aqui embaixo, certo? Ficou bem pequenininho. Imagem 1. Aí você pode, sei lá, imagem do lanche. E essa imagem aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em largura, vou colocar em preencher principal, ele vai preencher todo o espaço restante que tem na largura, e na altura também preencher principal. Ok, vai preencher isso aqui, certo? Um lembrete, ó, quando eu clicar aqui, tem um, cadê? Aqui, ó, se eu for, imagina que eu tenha uma página bem comprida, que tem mais um monte de coisa lá embaixo, aí eu marco a opção rolável, certo? Que daí vai dar pra gente ir fazendo o touchscreen ali até chegar lá embaixo. Tá? Só um lembrete aqui. Então nessa imagem, ó, não tem nada aqui. Eu sei que tem uma imagem, ou que pode ter uma imagem, só que eu não atribuí a esse componente nenhuma imagem. Como que a gente vai atribuir? Cliquei nele aqui, ó, componente imagem. Vamos mexer na propriedade dessa imagem. Aqui, imagem, nenhum. Eu vou colocar a imagem do ícone aqui, ó. Ok, certo? Pode ser que a gente colocasse aqui e ele ficasse muito pequeno ou muito grande, aí a gente viria aqui em altura e largura, certo? Lembrando que, provavelmente, isso vai ficar muito juntinho, os botões, a imagem aqui. Então, para já tentar não deixar muito... Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mostrar agora não, depois eu mostro ao vivo, certo? Como é que vai... Eu vou alterando aqui e como que vai mudando automaticamente no celular, beleza? Então tá aqui a nossa tela de lanches, ok. Agora eu vou vir aqui na tela de cadastro, certo? Ó, tela de cadastro, eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito. Deixa eu só voltar aqui e ver se eu coloquei, beleza, aqui ó. Nessa organização horizontal tem dois botões dentro dela, nessa também tem dois botões. E a gente vai vir aqui agora na parte do cadastro. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar colocando um botão aqui de tela inicial para não esquecer, certo? Antes eu vou alinhar, deixar tudo alinhado ao centro aqui. Esse botão, ele vai ser o quê? Tela inicial. Não precisa colocar com underline, pode colocar tudo junto, ó. Eu vou mudar a imagem não, o texto que está escrito aqui. Tela inicial. E aí você coloca, eu estou fazendo mais rapidinho aqui, certo? Mas você põe do jeito que você achar conveniente, certo? Tamanho, a cor, enfim. Mas isso aqui tem que ser um botão, beleza? Cadastro, o que a gente precisa ter num cadastro? A gente precisa ter um espaço para digitar o e-mail, um espaço para digitar a senha, certo? Para digitar o e-mail, a gente pode usar isso aqui, ó, caixa de texto, certo? Ó, então vai ficar aqui caixa de texto. Só que eu vou deixar isso aqui mais organizadinho, mais bonitinho. Eu vou usar uma organização horizontal, certo? Vou colocar duas organizações horizontais. Uma para o texto do e-mail, né, o login, e outra para a senha. E depois eu vou colocar ainda um botão de efetuar o cadastro aqui, ó. Então deixa eu colocar esse botão aqui. Vou renomear, botão de cadastrar, ok.
E aqui eu vou mudar, né, ó, o texto, cadastrar, beleza, deixa ele um pouquinho mais bonitinho. Tem algumas opções dos botões, ó, que é a forma do botão, que é o padrão, ele pode ficar arredondado, os cantinhos arredondados, retangular, oval, vocês vão brincar depois aí. Ó. Então aqui eu vou colocar meu alinhamento horizontal, vou deixar ele alinhado no centro, e a largura dele, ó, eu vou preencher principal. E esse outro, mesma coisa. Centro, largura, preencher principal. Ok. Então aqui eu vou colocar um texto dizendo que a pessoa tem que colocar o login. Então só texto é legenda. Coloquei ela aqui, ó. Então legenda eu vou escrever aqui, ó, login. Deixa sempre muito organizado. Texto para legenda, login. Beleza. Vou colocar negrito aqui. Deixar um pouquinho maior. Certo. E aí, isso aqui está indicando, né? Ó. Aí eu vou fazer diferente, ó. Eu vou clicar de novo na organização horizontal e vou deixar alinhada à esquerda aqui, ó. Certo? Vou deixar alinhada à esquerda. Agora tem que colocar aquela caixinha de texto na qual a pessoa vai clicar e vai conseguir escrever o texto, ó, que é literalmente interface de usuário, né? O que o interface de usuário quer dizer quais elementos que o usuário vai poder interagir. Então eu vou pegar essa caixa de texto aqui, ó, e vou jogar, tá vendo, ó? O negocinho, ó, o retângulozinho azul, ó, ele mostra onde que vai ficar. Soltei aqui, certo? E aí eu clicando na minha caixa de texto aqui, ó, caixa de texto, eu vou renomear texto login. Aí aqui na parte de propriedades eu posso aumentar a fonte, né, qual vai aparecer, a largura eu posso colocar preencher principal, que dele vai preencher o resto que tem aqui. Agora vamos colocar a quantidade em pontos, ó. Vou colocar 100 pontos para ver o tamanho que fica. Não, ficou pouquinho ainda, né? Vou colocar 350 pontos. Foi até o final. Eu vou colocar preencher principal mesmo. Beleza. E ainda dá para colocar o seguinte, ó, dica. O que eu escrever aqui vai aparecer num tom de cinza aqui, ó. Digite seu e-mail, por exemplo. Certo? Aí vai ficar aqui escrito digite seu e-mail. É como se fosse uma dica do que a pessoa vai colocar aqui. E depois a senha, eu vou pegar a legenda, vou jogar aqui. Eu vou voltar aqui, ó, no meu alinhamento à esquerda. Aqui vai ficar essa legenda, vai ficar texto da senha. O negócio tá saindo. Aqui, senha. Vou colocar tudo em maiúsculo também. Senha, tamanho da fonte 20, dou Enter, grito. E aí, aqui, eu poderia colocar uma caixa de texto também, só que a de senha ele tem um próprio, certo? Ó, que é esse aqui, ó, caixa de senha. A gente joga aqui, beleza? Fica aqueles pontinhos, talvez para não aparecer os caracteres na hora que a pessoa for digitando, né? Cada caractere vai virando um pontinho. E aí a gente pode colocar aqui, ó, a largura, preencher principal. Se não tiver bom, você volta, mexe aí, certo? E aí dá para colocar uma dica aqui também, ó. Digite a sua senha. Aí você pode perguntar o seguinte, mas não devia ter, para fazer o cadastro, não devia ter 2 campos para ver se não muda a senha e tudo mais? Essa parte do cadastro, a hora que eu for mostrar para vocês a parte de programação, de codificação, eu vou mostrar assim, uma maneira muito simples para você usar num protótipo, certo? Que não tem essa preocupação. A preocupação maior vai ser com as funções do seu aplicativo. A gente não vai focar nessa parte do login e senha. Na verdade, vai ser meio que uma gambiarra. A gente vai digitar qualquer coisa aqui, vai clicar em cadastrar e vai falar, beleza, seu cadastro foi efetuado com sucesso. Aí mais pra frente, aí tem um outro vídeo que eu mostro de como fazer para verificar, salvar a senha e o login num banco de dados, depois comparar para ver se bate ou não, certo? Beleza. Temos aqui então as nossas 3 primeiras telas criadas. Agora vem a parte mais legal de todas, que é a programação, certo? Já vou mostrar para vocês como é que vai ficar.